Então agora nessa aula vamos falar sobre o assunto mais comentado. Fiz uma voz de rádio como é que se fala? De locutor. Porque parece aquelas notícias que dá de plantão. Porque é um plantão isso daqui. Isso é um plantão. Não, isso é um plantão, porque o que tem de pergunta, gente, eu não consigo entender o experimento da dupla fenda. Eu não consigo entender o experimento da dupla fenda. Gente, isso é o que mais chega, tá bom? E eu vou conversar bastante sobre isso aqui agora. Eu vou até colocar aqui um risquinho aqui para me ficar bastante nesse tópico aqui. Porque eu quero que vocês realmente compreendam, dê um salto quântico, tá bom? Porque tudo depende desse experimento. Esse experimento ele foi feito, ele foi registrado, né? Posso usar a palavra, né? Ele foi registrado, confirmado em 1802 por Jung, tá? E mudou tudo. Então tudo depende desse experimento. Tudo depende desse experimento. Então assim, tudo que você fizer todos os meus treinamentos, você vai precisar compreender esse experimento, tá? O meu primeiro treinamento, eu não entendi nada da dupla fenda. E eu fiz o segundo treinamento e eu assim, eu vou fazer outro treinamento. Mas eu não entendi. Eu fiz o segundo treinamento sem entender nada da dupla fenda. No terceiro treinamento, eu entendi a dupla fenda. E eu falei assim, gente, era só isso. Que eles, nossa, era só isso. Mas eu compreendo também porque na época, 10 anos atrás, né, tinha muita gente também aprendendo a dupla fenda também e ensinando ao mesmo tempo também, né? Então, isso é o legal de eu ter sido aluno muitas vezes, né? Eu sempre falo pra todo mundo. Eu fui aluno para me curar, assim como você tá aqui hoje. Não se curar, né? Pra evoluir, né? Pra expandir, pra realizar, né? Mas no meu caso foi pra me curar. Eu nunca conto muito a minha história, que eu não gosto de ficar falando, mas eu tive, né, síndrome do pânico, eu perdi tudo também, enfim, toda aquela história, né? Que muita gente já ouviu falar de outros treinadores, tá? Que acontece. Então eu fui aluno para me curar. Depois eu fui aluno pela segunda vez, né? Eu fui aluno depois quando eu decidi ser psicoterapeuta, porque quando eu me curei, eu larguei minha profissão, eu era cabeleireiro. E eu decidi que eu não queria mais ser cabeleireiro, que eu queria fazer pelas pessoas o que fizeram comigo, porque foi numa consulta hoje ela é treinadora, na época ela não era. Ela trabalhava com neurociência, com PNL, com física quântica. E devolveu minha vida. Em 6 horas, ela devolveu minha vida. Porque eu estava 1 ano passando por vários médicos, tomando vários remédios. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu não nasci desse jeito. Eu não nasci tomando 12, 13 comprimidos por dia. Eu não vou morrer assim, não. Eu sabia lá no fundo que, na real, tinha um propósito. Na real. Desculpem aí. Tô bem à vontade mesmo, gente, tá? Tinha um propósito, porque lá no fundo eu sabia que aquilo ali ia passar, tá? Não tive pensamento suicida nunca. Não me considero, naquela época, depressivo. Eu tive síndrome do pânico de perder memória, de não querer ir pra rua. A depressão ela é um pouco diferente, né? A pessoa se entrega muito mais a fundo. Então eu não me considero que eu tive depressão. Eu tive uma síndrome do pânico muito forte. Eu cheguei a 12 remédios, passei por muitos médicos. Eu viajei estado atrás da cura daquilo ali. Eu fui pra Balneário, que é outra cidade. Eu fui pra São Paulo. Eu passei por muita gente. Até chegar no Rio Grande do Sul e passar por uma terapeuta que me devolveu a vida, né? E eu tinha dentro de mim aquela coisa assim, vai passar. Eu sabia que ia passar, né? E até o dia que eu falei assim, quer saber de uma coisa? 12 remédio. Eu não nasci desse jeito, tomando 12 remédio. Eu vou atrás. E eu entrei em alinhamento, me falaram dessa, né? Eu já tinha visto palestra delas, pessoalmente, eu fui numa palestra dela, não sabia nem quem ela era. E depois me indicaram ela e eu fui até um outro estado e foi muito incrível. Eu saí de lá curado. E eu voltei para casa e eu falei para meus pais que eu não queria mais ser cabeleireiro, que eu ia me formar naquela área. A minha mãe ainda falou assim, não filho, tu precisa procurar outro médico, porque não estás bem não. Porque a minha carreira como cabeleireiro começou muito novo. Eu comecei muito novo. Então eu já tinha uma trajetória muito grande como cabeleireiro, né?
E ali comecei a estudar, fui aluno pela segunda vez, né? Eu já estava curado, comecei estudando como vocês, né? Eu fiz o tratamento dela, saí bem e comecei a fazer alguns treinamentos, igual vocês estão fazendo o Ho'oponopono, igual eu tenho transmutar, enfim, comecei a fazer treinamentos para mudar minha vida, né? Eu estava voltando, eu tinha acabado de levantar de um tombo de 1 ano. O meu processo de síndrome do pânico foi mais ou menos 1 ano, que foi o suficiente para me perder tudo. Eu não perdi tudo, tá? Eu entreguei tudo. Eu caí numa vitimização tão grande que eu não vou dizer pra vocês que me tomaram carro, que me tomaram tudo. Eu dava minhas coisas que eu não me... Eu dei tudo. Porque eu não me sentia merecedor de ter aquelas coisas. Na verdade, não era isso, né? Eu queria que as pessoas tinham pena de mim, na verdade, né? Então, por cima, foi isso que aconteceu comigo. Então, depois que eu passei por essa terapia, eu saí de lá super bem. Totalmente bem, com a decisão de querer transformar a vida das pessoas, de ser um psicoterapeuta. E daí eu começo uma nova jornada de estudo. Eu não estou mais estudando para mudar minha vida, né? Eu começo daí... Não, desculpa, vou me corrigir aqui. Quando eu saí da consulta, eu comecei a estudar outros treinamentos para poder organizar a minha vida, porque eu tinha acabado de ficar 1 ano lá embaixo, né? Lá embaixo aprendendo, né? E daí depois, como eu fiquei muito tempo parado, comecei a fazer treinamento igual esse que vocês estão fazendo. Então fui aluno. Daí depois eu comecei a fazer treinamento de psicoterapia e outro treinamento, né? Que me deu aquelas 35 formações que eu tenho no Brasil, tá? E eu virei psicoterapeuta. Daí depois eu comecei, as minhas consultas eram de 5 horas e eu tinha agenda cheia. Então assim, ó, como é que eu ia atender 10 pessoas com 5 horas de consulta? Eu podia atender no máximo uma pessoa de manhã e 2 à tarde, no máximo 3 pessoas por dia. Daí até que eu resolvi ser palestrante, daí eu fui aluno de novo, né? Comecei a fazer curso de palestra, coisas desse tipo. Eu falava muito sobre planta medicinal, que eu sou formado, né? Na psicologia das plantas. Eu tenho uma casa de ayahuasca, vocês sabem, né? E comecei a fazer palestras sobre a medicina mesmo, sobre não só a medicina da ayahuasca, sobre a cura que tem dentro da Amazônia. Comecei a fazer palestras sobre isso, expansão através das plantas medicinais, tá? E depois eu resolvi ser treinador, onde meu primeiro treinamento internacional foi com o Greg Braden, que depois eu fiz mais 3 com o Greg, né? E fiz meu último agora também na China, na Índia, desculpa. Eu quero fazer um treinamento na China. Já tá aqui, eu tô co-criando. Mas depois eu fiz o meu último treinamento na Índia, que foi aonde nasceu o Ho Oponopono Sagrado, e eu descobri muita coisa lá, que é o que vocês vão aprender nos 4 ciclos da Maratona Sagrada, tá? Tudo que eu aprendi lá na Índia foi um treinamento online também. Eu trouxe para esse treinamento e a gente montou essa maratona de 4 ciclos de 7 dias. Então vocês perceberam quantas vezes eu fui aluno na minha vida? Então eu consigo compreender a mente de um aluno, porque eu fui aluno muitas vezes, né? Então por isso que eu tenho uma forma mais simples de explicar, para ninguém ficar perdido como eu fiquei, tá? Então assim, ó, agora vamos para os tópicos, né? O experimento da dupla fenda, tá? Todo mundo consegue entender esse experimento a primeira vez que vê. Entender, tá? Você não é o que você entende, você é o que você compreende. Você passa a ser, você se torna o que você compreende, que é quando a ficha cai. Quando a ficha cai, tu compreendeu. Daí você, olha a frase. Você se torna aquilo que você compreende. Conseguiu entender? Você se torna. Não é você é aquilo. Tá? Você é aquilo que você acredita. Você se torna aquilo que você compreende. Então você começa a ter uma nova crença, você tem uma nova compreensão. Você se torna aquilo que você compreendeu. Tá? O experimento da dupla fenda, ele não veio para ser entendido. Por isso que muitas pessoas falam que eu não consigo entender. Mas na verdade todos vocês entenderam. Não tem o que não entender ali. Tá? Só que ele é um experimento que ele tem que ser aceito e compreendido. Para ser compreendido.
Ele é um experimento que ele depende de aceitação. Você não tem que entender e você não vai conseguir nunca compreender esse experimento se você não aceitar esse experimento. Quando eu cheguei no meu terceiro treinamento, que eu entendi e eu falei, nossa, como que eu nunca consegui compreender isso? É tão fácil. Daí a ficha já veio logo em seguida. Porque no meu terceiro treinamento eu consegui aceitar a mecânica quântica. E daí o experimento caiu como uma luva na minha mão. Então vamos deixar aqui bem frisado. O experimento da dupla fenda, ele não tem que ser entendido. Ele tem que ser aceito para poder ser compreendido, tá? Qual é o mistério da dupla fenda? Gente, o átomo, ele é formado por vários vamos colocar, outros componentes que tem ali dentro, tá? Não subátomos, tá? Outros subs de outros, como a gente tem o elétron, os prótons, os nêutrons, esses são o que vocês precisam entender, aprender, tá? Que tem. Um átomo, ele é composto, a gente sempre fala no nosso treinamento, né? Pelos elétrons, pelos prótons, pelos nêutrons, mas isso é para os treinamentos de transformação, de cocriação, para treinamento como transmutar, para treinamento como o Ho Oponopono sagrado. Mas na verdade, quando você estuda a fundo, tá, o átomo, lá dentro tem muita coisa. Tem muito mais do que isso, tá bom? Por exemplo, já ouviu falar na bomba atômica? Atômica vem de átomo. Então, para te conseguir entender o poder que tem um átomo, um componente que está lá dentro, tá? Que eu não vou falar aqui para não confundir a cabeça de vocês, porque alguém aqui quer fazer uma bomba atômica? Acredito que não, né? Acho que nem pode, né? Acho que nem pode, de acordo com os países, não pode mais criar bomba atômica, né? Então, acredito que não. Mas um dos componentes, um dos componentes, tá? Não é um outro componente, tá? O átomo já é pequeno. O átomo já é pequeno, tá? Lá dentro, além dos elétrons, dos nêutrons, dos prótons, tá? Tem outros componentes. Eles tiraram um componente e construíram uma bomba. Então, assim, o que eu digo para vocês, focar no que vocês querem compreender. Porque não adianta nós ficar aqui conversando, por exemplo, sobre coisa que não interessa. A gente quer resultado. Tá? Por que eu falei da bomba atômica? Para te ver o poder que o átomo tem. Porque a pessoa pensa, o átomo é algo que eu não posso enxergar. Aqui está cheio de átomo. O átomo está no vazio. Não posso ver a olho nu, né? Mas, gente, dentro do átomo tem um composto que se criou uma bomba atômica. Então, estão vendo o tamanho do poder que existe num átomo? Capaz de criar a tua realidade. Co-criar a tua realidade. Então você tem que começar a aceitar o poder que tem um átomo. E que não é uma brincadeira, que não é uma ficção, que não é uma coisa mística. Se construíram bombas através de um átomo. Entendeu? Através de algo que estava dentro do átomo, né? Construíram uma bomba. Estão conseguindo entender? Bomba atômica. É porque a gente só vê o que a gente quer, né? As frequências, tá? A frequência, você é uma antena de energia. Você é composto por átomo, né? Porque o teu corpo é cheio de átomo. Já vou falar sobre a formação do corpo, né? Mas o átomo ele forma o corpo e ele acaba formando uma antena. E essa antena ela sintoniza frequências. 10 pessoas têm dificuldade de acreditar nas frequências. Só que ela pega o celular e ela liga para a mãe, para o tio, para o irmão e ela acha que a voz dela está trafegando através do quê? Através de uma frequência. Você pega o teu celular, o teu WhatsApp. Você procura tua mãe, teu irmão, teu primo, você clica ali e você bota para gravar um áudio. Quando você achou tua mãe, você sintonizou. Quando você gravou o áudio, é a qualidade da informação, vamos dizer, né? Quando você enviou, vocês acham que como é que saiu de um celular e foi para o outro? Através
Como é que foi de um lado pro outro? Através de uma frequência. Só que as pessoas elas relutam em aceitar o experimento da dupla fenda. Mas o celular todo mundo usa. O celular é pura mecânica quântica, o GPS é pura mecânica quântica, a TV acaba pura mecânica quântica. Não tem como hoje, eu acho que o mundo para sem mecânica quântica. Como é que vai ficar sem Wi-Fi?